Numa noite fria de inverno, no norte de Quebec, do Canadá, os meus irmãos e eu estávamos a dormir. Nós tínhamos 3 e eu com 6 anos de idade. No meio da noite, alguém entrou na nossa casa sem bater a porta e caminhou até a sala. Ele começa a falar consigo mesmo. A propósito, a nossa casa estava situada em uma aldeia, ou seja, numa zona rural. O meu pai acordou e o homem estava lá, caminhando pela sala. Ele tinha sofrido um acidente de carro a cerca de 2 quilômetros da nossa casa. O amigo dele que estava no carro não sobreviveu, e o scalp do homem estava caindo pela frente do seu rosto. Ele estava completamente bêbado, e a maior parte do seu corpo estava completamente congelado. Ele estava falando consigo mesmo: "Eu vou morrer." Pelo fato do seu rosto estar quase todo congelado, pode ter salvo a sua vida e o impediu de perder muito sangue. O meu pai o levou para o hospital mais próximo, que ficava a cerca de 25 quilômetros da nossa casa. Ele sobreviveu. Desde aquele dia, o meu pai ficou aliviado, porque nenhum de nós tínhamos acordado e presenciado toda aquela situação. Os meus amigos e eu fomos acampar na floresta, que fica a alguns quilômetros da casa de um dos rapazes. Naquela altura, notamos em algumas marcas de trilhas de veículos que pertencem a pessoas que já conheciam a área e que levavam até as montanhas, pois o local era bem explorado e conhecido. Então, por volta da meia-noite, nós estávamos ali à volta da fogueira e ia passar por um bom tempo. De repente, um dos meus companheiros, que estava sentado à minha frente, se levanta e, olhando para uma determinada direção, fala bem alto: "Ei, quem é você?" Então eu olhei para trás e vejo um homem com cerca de 1,80 m de altura, com uma grande pedra na mão. Então um rapaz pega num pedaço de pau, o outro pega no machado, e eu saco da minha faca que estava no meu cinto. Não fazíamos ideia do que estava acontecendo e nem do que estávamos fazendo. O homem em questão não disse nada para nós. Ele apenas deu meia volta e voltou para a floresta. Nenhum de nós conseguiu dormir naquela noite e mantivemos a fogueira acesa até o amanhecer. Nós estávamos passeando em Dakota do Norte com a minha antiga banda. Nós estávamos em viagem na nossa antiga van e ficamos naquele local por alguns dias. Todos estavam bem cansados, mas eu estava bem desperto. Na altura, eu caminhei pela rua e fui parar a um bar bem suspeito. Obviamente eu não era uma pessoa conhecida entre eles e ninguém me dirigiu a palavra. Depois de 2 cervejas, eu comecei a ficar um pouco enjoado e senti algumas vertigens. Eu coloquei a mão sobre a cabeça e eu pensei que era apenas momentâneo, mas com o passar do tempo eu estava piorando. De repente, uma voz me diz: "Você vai sentir dor essa noite." Eu me assustei e me virei olhando para os lados. Então eu vi um homem alto, forte, na casa dos seus 40 anos. E ele estava caminhando para a porta do banheiro. Ele deu meia volta e ficou me olhando. Eu chamei os meus amigos e saímos dali o mais rápido possível. Depois disso, eu dormi cerca de 12 a 13 horas seguidas. Eu me senti horrível, com um grande mal-estar sobre o corpo. Eu tinha sido drogado. Eu vivia na altura em Sydney, Austrália. Eu estava dirigindo meu carro com a minha namorada de volta para casa depois de um jantar com amigos, o que era uma distância de 15 minutos até a área de Watsons Bay. Para voltar à minha casa, eu tinha de entrar pela estrada montanhosa que ficava perto da zona do porto, passando pela área marítima. Então, por volta da 1h30 ou 2 da manhã, nós estávamos na estrada e eu não estava prestando muita atenção. De repente, a minha namorada agarra o meu braço de forma ansiosa e isso me assustou. Eu olho para a minha volta para ver o que está acontecendo. E estávamos cada vez mais próximos de uma rotunda, quando de repente aparece um homem com uma roupa médica a perseguir uma mulher vestida de um pijama branco.
e eu reparei que a sua roupa estava coberta de sangue. Obviamente que eu fiquei completamente em choque e carreguei fundo no acelerador. Como a rotunda tinha uma pequena dimensão, bastava desacelerar um pouco para entrar e depois acelerar para sair dali o mais rápido possível. Eu passei rapidamente pelo lado da mulher enquanto ela correu feito uma louca, tentando se atirar para o meu carro. Enquanto isso, o tal homem estava correndo atrás dela, tentando impedi-la a qualquer custo. Nós chegamos em casa 4 minutos depois e estávamos completamente assustados e tremendo de medo. Nós chamamos a polícia e demos informações sobre tudo aquilo que a gente viu. No dia seguinte, recebemos a chamada no qual tudo foi explicado. Ou seja, uma mulher que de alguma forma conseguiu sair do hospício estava tentando cometer suicídio usando objetos afiados e correndo pela estrada. O homem que estava correndo atrás dela era uma das pessoas que trabalhava no local e já a conhecia. Ao que parece, ele conseguiu trazê-la de volta para o local. A partir daí, nada mais aconteceu. Eu tinha me mudado recentemente e já tenho uma história assustadora para contar. A casa pela qual me mudei não é nada de impressionante. É apenas apropriada para uma ou duas pessoas morarem por lá. Mas, nos primeiros tempos, eu achei estranho quando começava a ouvir barulho que vinha da parede. A princípio, detectava esses barulhos na cozinha e depois no banheiro. No entanto, na terceira noite, eu já topava esse tipo de barulho no quarto. De certeza que era algum tipo de animal vivendo no interior da parede. Eu só tinha de compreender como é que eu podia me livrar disto. Enfim, na manhã seguinte eu estava com pouco leite para preencher a tigela de cereais. Bom, na altura eu achei estranho por precisar de mais leite. Tipo, eu até achava estranho, a minha comida estava sendo consumida bem rapidamente. Mais adiante, naquela noite, eu acordei ao som de uma respiração que não era minha. Parecia ser a respiração de uma pessoa. Eu liguei o interruptor e o barulho parou. Mas, enfim, eu nem pensei mais no assunto, pensando que era apenas a minha mente que estava imaginando coisas. Bom, no dia seguinte estava muito quente, e pela primeira vez eu liguei o ar-condicionado e notei que algumas zonas o ar fresco não estava ventilando. Entre eles, no meu quarto, não estava funcionando. Eu observei a ventilação e liguei uma lanterna para espreitar o interior. Esta ventilação em particular nem sequer tinha um duto. E, detalhe, ela estava integrada na parede. Tipo, não havia um duto, é como se tivesse sido removida. Estranho. Infelizmente, eu nunca verifiquei o sistema de ar-condicionado na altura quando eu pensei em comprar esta casa. Então eu desconhecia esta situação. E naquela noite eu tinha que dormir com aquele calor todo, sem ar-condicionado. Portanto, eu estava acordado um tempão, tentando dormir, com aquele forte calor e tentando encontrar uma boa posição na cama para relaxar. Foi então que eu comecei a escutar a respiração novamente, só que desta vez eu estava completamente desperto. Eu sabia que era real desta vez. O barulho vinha pela minha esquerda. Eu olhei e era para a direção da ventilação. De certeza que o barulho vinha de lá. Eu peguei na lanterna e direcionei a luz para a ventilação. Eu larguei a lanterna e gritei. Havia um rosto me observando do outro lado da ventilação. A primeira coisa que eu vi foi os olhos que estavam bem abertos e brilhantes. Eu gritei feito um louco e corri pela casa. Mais tarde, eu percebi que havia um maluco sem abrigo vivendo no interior da parede da minha casa. Era ele que estava consumindo a minha comida desde o meu primeiro dia de mudança.